Ela parecia a filha perfeita, educada, disciplinada, silenciosa. Mas em uma única noite, homens armados invadiram a casa da família. A mãe morreu. O pai levou um tiro no rosto. E o que parecia um assalto, logo se transformaria em um dos casos mais perturbadores do Canadá. Porque a principal suspeita era a própria filha. Where are you, ma'am? Please just go home. Ma'am, calm down. What? Some people broke into our house to show us all his money. Ma'am, Yelling downstairs. okay, Please let me ma'am, where are you? What? Avenue. Avenue Road. Yes. Can you spell the street name for me, please? Dad. Jennifer Pan nasceu em 17 de junho de 1986. Ela cresceu em Markham, uma cidade tranquila próxima a Toronto, no Canadá. Filha de imigrantes vietnamitas, Jennifer foi criada dentro de uma família extremamente disciplinada. Seus pais, Bich Ha Pan e Huey Han Pan, haviam deixado o Vietnã em busca de uma vida melhor. Eles trabalharam duro, economizaram, construíram estabilidade e tinham uma visão muito clara para os filhos. Sucesso, disciplina, excelência. Jennifer cresceu dentro dessas expectativas. Mas havia um problema. Ela não era exatamente quem os pais acreditavam. Desde pequena, Jennifer tinha uma rotina controlada. Não podia sair livremente. Não podia dormir na casa de amigos. Não podia namorar. Tudo precisava girar em torno dos estudos. Ela aprendia piano, praticava patinação artística, tinha horários rígidos e cresceu ouvindo algo constantemente. Você precisa ser perfeita. Aos poucos, Jennifer começou a viver com medo de falhar, porque falhar significava decepcionar os pais. E decepcionar os pais parecia impossível. Na adolescência, Jennifer começou a enfrentar dificuldades escolares, mas ela não contou a verdade. Ela escondeu notas ruins, depois alterou informações, depois passou a mentir sobre resultados, até que chegou o momento mais importante, a entrada na universidade. Jennifer dizia que havia sido aceita, dizia que frequentava aulas, saía de casa todos os dias. Mas nada disso era real. Ela fingia frequentar a universidade. Passava horas escondida em bibliotecas, cafeterias e estacionamentos. Durante anos, ela criou uma personagem, uma versão perfeita dela mesma. Durante esse período, Jennifer conheceu Daniel Wong. Os dois começaram um relacionamento, mas seus pais desaprovavam completamente. Eles acreditavam que Daniel afastava Jennifer do sucesso. Então, proibiram o namoro. Mas Jennifer continuou escondida. Daniel se tornou sua fuga, a única parte da vida onde ela sentia liberdade. Enquanto as mentiras cresciam dentro de casa, ela se aproximava ainda mais dele. As mentiras começaram a ficar difíceis de sustentar. Os pais começaram a desconfiar. Perguntas simples passaram a não ter respostas. Documentos nunca apareciam. Explicações não faziam sentido. Até que a verdade finalmente surgiu. Jennifer nunca tinha entrado na universidade. Os pais ficaram devastados e passaram a controlá-la ainda mais. Tomaram o celular, restringiram contatos, monitoravam seus passos. Jennifer sentia que estava presa, e foi nesse momento que algo começou a mudar. Segundo a investigação, Jennifer começou a conversar com pessoas ligadas ao crime. Telefonemas, mensagens, contatos suspeitos. Ela acreditava que existia apenas uma maneira de recuperar a liberdade, eliminar o problema. A ideia parecia impossível, mas aos poucos, se transformou em plano. Homens armados seriam contratados, entrariam na casa, matariam os pais
e tudo pareceria um assalto. 8 de novembro de 2010. A casa da família Pan estava silenciosa. Então, homens armados entraram. Eles eram Daniel Wong, namorado de Jennifer. O relacionamento era escondido dos pais e foi investigado por possível ligação com o caso. Lanford Roy Crawford, apontado como intermediário entre Jennifer e os executores do crime. Eric Sean Carty, acusado de participação direta na invasão armada. David Milvaganan, ligado ao grupo que participou do planejamento e execução. Richard Kam, associado ao grupo envolvido nas conexões do crime. Mohammed Sheet, identificado como um dos homens ligados à invasão da residência. Jennifer afirmou que foi amarrada. Disse que ouviu gritos. Disse que viu os pais sendo atacados. Sua mãe morreu. Seu pai levou um tiro no rosto. Jennifer ligou para a MER de emergência. Sua voz parecia desesperada. Ela parecia traumatizada. No início, ninguém suspeitou dela, mas os investigadores começaram a notar inconsistências. A forma como Jennifer estava presa parecia estranha. Seus relatos mudavam. Detalhes não batiam. E então aconteceu algo inesperado. O pai sobreviveu. Mesmo gravemente ferido, Wei Han Pan contou algo chocante. Ele viu Jennifer andando livremente pela casa. Ela não parecia uma vítima. Parecia calma. Parecia envolvida. A polícia aprofundou a investigação. Mensagens foram analisadas. Telefonemas foram rastreados. Tudo começou a apontar para Jennifer. Ela teria organizado o ataque, planejado tudo, coordenado os envolvidos. A filha perfeita. Agora era a principal suspeita. Em 2015, Jennifer Pan foi condenada. Recebeu prisão perpétua. Foi considerada culpada por assassinato em primeiro grau e tentativa de assassinato. O caso chocou o Canadá, porque não parecia fazer sentido. Como alguém aparentemente tranquila poderia esconder algo tão sombrio? Jennifer não era filha única. Ela tinha um irmão mais velho, Felix Pan, 21 anos, engenheiro. Enquanto o foco da família sempre esteve sobre Jennifer, Felix vivia uma realidade um pouco diferente dentro da mesma casa. Ele também cresceu sob regras rígidas, expectativas altas e pressão constante dos pais. Mas na noite do crime, ele não estava na residência. Isso acabou sendo decisivo para o rumo da investigação. Papai era da velha escola. Ele era muito controlador, disse Felix na época. É assim que meu pai é. É como um amor difícil, alegou Felix Pan. Durante a investigação e o julgamento, Felix foi chamado para depor. E o que ele relatou ajudou a reforçar ainda mais as dúvidas sobre a versão de Jennifer. Ele afirmou que a relação dentro da família já vinha se deteriorando há muito tempo. Disse que os pais estavam cada vez mais desconfiados das mentiras de Jennifer sobre a universidade, e confirmou que havia uma tensão constante dentro de casa antes do crime. Mas o ponto mais importante do depoimento foi outro. Felix descreveu a reação da família ao descobrir que Jennifer nunca tinha frequentado a universidade como algo devastador. Segundo ele, os pais estavam profundamente decepcionados e confusos, tentando entender por que tudo havia sido construído sobre mentiras. E após o crime, Felix declarou que nada fazia sentido naquele momento. Ele disse que a família estava destruída emocionalmente e que a ideia de que alguém próximo poderia estar envolvido era algo praticamente impossível de acreditar na época. O testemunho de Felix ajudou a reforçar a linha do tempo da acusação, mostrando que a crise familiar não começou na noite do crime, mas muito antes disso. Dentro de uma casa onde confiança, pressão e mentiras já haviam se misturado de forma irreversível. Mas a história de Jennifer Pan não terminou em 2015. Mesmo depois da condenação,
O caso voltou aos tribunais e tudo mudou. Em 2023, um tribunal em Canadá decidiu que parte do julgamento original poderia ter sido conduzida de forma incompleta. Os juízes entenderam que o júri deveria ter tido outras opções de condenação, além de homicídio em primeiro grau. Isso abriu caminho para um novo julgamento relacionado à morte da mãe de Jennifer. Em 2025, a Supreme Court of Canada confirmou essa decisão. A condenação por tentativa de assassinato contra o pai permaneceu válida, mas o caso, envolvendo a morte da mãe, voltaria a ser analisado. Então veio a maior surpresa. Em março de 2026, Jennifer Pan aceitou um acordo judicial. Ela se declarou culpada por homicídio culposo, manslaughter, pela morte da mãe. Isso significa que ela reconheceu participação no crime, mas não assumiu intenção direta de assassinato premeditado. A mudança não significa inocência. Jennifer continua presa. As condenações ligadas ao ataque contra o pai permanecem. Mas, juridicamente, a interpretação do caso mudou. Agora, a justiça considera que talvez o plano original não fosse exatamente o que todos acreditavam. E isso reacendeu um debate. Jennifer era uma manipuladora fria ou alguém esmagada por anos de pressão psicológica. Mais de uma década depois, o caso ainda gera dúvidas, ainda divide opiniões e continua sendo um dos crimes familiares mais perturbadores do Canadá. Porque talvez o mais assustador dessa história não seja apenas o crime, mas perceber que, mesmo depois de tantos anos, a verdade ainda parece incompleta. Jennifer Pan passou anos fingindo ser perfeita, mas toda mentira cobra um preço. E nesse caso, o preço foi uma tragédia familiar.